Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de maio de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Obediência, o fruto da fé. Existem vários textos aqui que servem como base para podermos analisar aqui o nosso tema de hoje, mas eu escolho entre os vários textos o texto de Romanos 8, versos 1 e 2. Aproveito e menciono a você que você deveria ler os outros textos, porque vão te ajudar a entender um pouco mais a temática. O texto diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Quando pensamos em Martinho Lutero, que foi um dos expoentes do processo da Reforma Protestante, um indivíduo que marcou principalmente pela compreensão que ele adquiriu dentro dos seus estudos da graça. A graça é quem nos salva. A resposta do ser humano, a fé, a partir desse momento somos totalmente salvos. É claro que quando você vai ler aquilo que Martinho Lutero escreveu sobre a graça de Cristo, você descobre quão profundo ele chegou nesse processo de compreensão dessa mesma graça. Tanto que o nosso guia de estudos vai mencionar que um indivíduo que marcou história vários anos mais tarde, John Wesley, ele teve acesso, num encontro que ele teve com os irmãos morávios, da introdução de Martinho Lutero a um comentário da carta aos Romanos. E ele vai comentar aquilo que foi a sua experiência com esse mesmo documento. Ele diz assim: eu senti que confiava em Cristo somente para a salvação. Me foi dada a certeza de que ele, Cristo, havia tirado meus pecados, até os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Isso é fantástico. A experiência de pessoas que tiveram acesso àquilo que foi a reforma protestante, ou os ensinamentos, principalmente de Lutero, a respeito da graça e a resposta do ser humano à fé, são realmente fantásticos. É claro que quando olhamos para todos os grandes movimentos que tiveram lugar na história, nenhum deles foi completo em si mesmo. Durante muitos séculos, durante a Idade Média, a ênfase que havia sido dada pela igreja de forma completamente distorcida é de que o indivíduo, para poder ser aceito por Deus, ele tinha que praticar obras. Se não fosse pelas obras, ele não seria aceito por Cristo. Então, grandes peregrinações, autoflagelação, tudo isso fazia parte de instrumentos que a igreja havia criado para que o fiel pudesse chegar até Deus. Então o indivíduo tinha que sofrer muito, tinha que mortificar a sua própria carne, e às vezes de forma literal, com alguns chicotes, se batendo no próprio corpo, para poder de alguma forma receber da parte de Deus a penitência, receber da parte de Deus o perdão. Isso não é bíblico. Portanto, a compreensão que a igreja precisava naquele tempo era realmente da graça de Cristo. Entretanto, existem dois aspectos que precisam ser harmonizados. O primeiro deles, a questão da salvação pela graça mediante a fé. E existe um outro aspecto que não exclui o primeiro, que é exatamente a questão das obras. Há um lugar no contexto da vida cristã para as obras, não para a salvação. Se uma pessoa for depender das obras para ser salvo, ele nunca será salvo. Não há nada que possamos fazer que possa nos tornar mais aceitáveis a Deus. Entretanto, uma vez que o indivíduo passou pela experiência da salvação pela graça mediante a fé, acontece alguma coisa. A Bíblia vai mencionar que o Espírito de Deus é quem atrai o coração do ser humano para Cristo. Cristo perdoa o indivíduo e então o leva até o Pai o adota como filho. A partir desse momento, no processo de adoção que culmina com o batismo, o indivíduo ele tem agora o Espírito de Deus morando dentro dele, ele passa a ser o templo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra para dentro do indivíduo, morando no coração, ele começa uma obra de mudança de dentro para fora. A maior evidência de que alguém passou pela experiência da salvação pela graça mediante a fé é quando há uma transformação de vida. Eu explico isso de forma mais literal. A maior evidência de que o indivíduo foi alcançado pela graça de Cristo é quando
antes de ser alcançado pela graça, ele era um bandido. Mas agora ele se encontra com Jesus e deixa de ser um bandido. Ele não deixa de ser um bandido para ser salvo. Ele é salvo apesar de ser um bandido, mas quando ele é salvo, o Espírito de Deus passa a viver dentro dele e ele agora passa por um processo de transformação. Ele roubava, agora não rouba mais. Ele mentia, agora não mente mais. Somos capazes de alcançar a perfeição? Aqui nessa terra jamais. Aqui nessa terra estaremos momento após momento passando por um processo de transformação. É isso que a Bíblia vai chamar de santificação, que é um processo no qual o Espírito Santo vai mudando a nossa história. E vou explicar um pouco melhor isso. Eu, quando olho para a minha própria história, eu me batizei no dia 20 de setembro do ano de 1982. Quando eu olho para trás e vejo quanta coisa Deus já fez por mim, desde que eu me entreguei a Ele, eu levanto as mãos para os céus e digo, glória a Deus. Mas, quando eu olho para frente e para aquilo que sou hoje, eu não canso de dizer ao Senhor, Senhor, o Senhor ainda tem muito trabalho comigo. Por isso, a salvação é obra de um momento. O indivíduo recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, na hora ele é perdoado. A graça o alcançou. O perdão o alcançou. Ele está totalmente perdoado. Aquele momento em que Deus pega os seus pecados, lança nas profundezas do mar. Ponto. A partir daqui começa um processo que tem início, meio e fim. Tem início no momento em que o indivíduo foi salvo, continua a acontecer durante toda a vida e continuará a acontecer até a volta de Jesus, que é exatamente a santificação. É essa transformação que vai acontecendo no indivíduo. Ele vai mudando de dentro para fora. Essa obra não é do indivíduo, é do Espírito de Deus agindo nele. Por isso, é Deus quem coloca em nós tanto querer quanto efetuar. Até que finalmente cheguemos a Canaã celestial, onde aquilo que é mortal será transformado em imortal. O corpo de pecado será transformado num corpo sem pecado. Então agora essa tendência para o mal já não existirá. E então teremos a possibilidade de poder viver em Cristo uma nova experiência, completamente nova em Cristo. E aí então começa a última etapa, que é a etapa da glorificação. Com um corpo glorificado, sem pecado, sem dor e sofrimento, então agora viveremos em novidade de vida, mas novidade de vida sem qualquer noção de pecado. Porque enquanto estamos ainda no processo da santificação, existirão momentos em que a gente tropeçará e cairá, fará coisas que não deveria fazer, aí voltamos a Cristo, pedimos perdão, somos perdoados, começamos de novo. Até que quando Cristo voltar, aí então o pecado será completamente destruído. Até lá, eu gosto de pensar que o Espírito Santo entra na nossa vida e coloca uma placa do lado de fora. Estamos em obras. Portanto, o que precisamos compreender é que fé e obras não se excluem. A fé é o elemento que é a resposta do ser humano à graça de Cristo. Somos salvos pela graça mediante a fé. Perfeito. Uma vez que fui salvo pela graça mediante a fé, então agora o Espírito de Deus passa a viver em mim e as obras de Deus começam a acontecer na minha vida. Eu começo a ser transformado de glória em glória, até a mesma imagem como pelo Filho de Deus. É isso que Pedro vai dizer para a gente. É isso que Paulo vai dizer para a gente. Por isso, quando pensamos na forma como Deus trabalha, precisamos nos lembrar disso. A salvação é pela graça mediante a fé. Bom, mas a transformação de vida também é pela graça mediante a fé. Porque é o Espírito de Deus agindo em nós. Tudo é pela graça. E toda resposta que nós temos que dar é através da fé. Tudo que não provém da fé e da graça é pecado. Amanhã nós vamos nos aprofundar ainda um pouquinho mais nesse assunto no nosso estudo adicional. Mas eu quero nesse momento orar, pedindo a Deus para que nos ajude a viver em novidade de vida com Ele. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que através dela nós podemos ser exortados, mas é o Teu Espírito quem nos transforma. É o amor de Cristo que nos constrange, que nos perdoa, que nos salva. Ajuda-nos a passar por uma experiência completa contigo, sermos salvos pela graça mediante a fé, mas também termos uma mudança de vida. Transforma-nos à imagem de Cristo, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?